Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Simone, sou professora de Sociologia de vocês. Pode ser que alguém que está no curso já me conheça, tá? Teve aula comigo presencial. Para quem não me conhece, estou me apresentando agora. Vou ficar com vocês esse primeiro semestre, né? São 2 bimestres, mas é um semestre que você faz o primeiro ano, né? Hoje, além de me apresentar, eu vou começar a explicar o que é a sociologia, o conceito, tá? Vou dar uma geralzona do que é a sociologia, tá? Mas depois a gente vai se aprofundar, ver a história da sociologia, das ciências sociais, etc, tá bom? Mas hoje não vou me aprofundar muito no tema. Vou fazer um vídeo no máximo de 20 minutos para não ficar cansativo, tá bom? Então, umas 20 minutinhos. 20 minutos acho que é o suficiente. Depois eu sigo fazendo outros vídeos para vocês, tá? Bom, a sociologia, para começar, ela não é uma ciência antiga, tá? Ela é mais nova. Ela se concretizou mesmo no século XIX. Só que muitos dos pais, talvez dos pais mais jovens, das pessoas mais jovens, não tenham conhecido, das pessoas mais velhas, não tenham conhecido a sociologia, né? Porque nem sempre ela esteve no currículo, ou ela esteve com outros nomes, tá? Então é relativamente uma ciência nova, tá? Se você fala de matemática, todo mundo sabe o que é, fala história, todo mundo sabe, mas a sociologia ela é relativamente nova no currículo, em termos históricos. Mas, quando você vai começar o ensino médio, é que você vai ter o primeiro contato mesmo com essa ciência. Por isso que para muita gente é novidade, porque até a série que você tá, né? Mas acho que tem gente aqui nesse grupo que já estudou a sociologia ou já viu alguma coisa, tá? Mas vamos lá, eu vou seguir uns slides que eu fiz aqui, tá? A sociologia é a ciência que estuda o ser social e as relações de sociabilidade ou sociais. Bom, para começar a explicar isso, a gente precisa entender do que eu estou falando, né? A sociologia não estuda o indivíduo em si, na sua psique, né? Naquele indivíduo, na sua individualidade. Ela estuda o indivíduo em grupo. Por quê? Porque nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, sempre vivemos em sociedade, né? Nós nunca vivemos só. É praticamente impossível alguém viver só, né? Então, para começar a explicar isso, eu vou explicar para vocês qual a diferença entre o ser humano e o animal irracional, né? Por que a gente tem que estudar a sociedade, o ser humano em relação social? Porque nós somos um ser de cultura, um ser grupal, que vive em grupo, que vive em sociedade, diferente do animal. Ah, mas o animal não vive em sociedade? O outro animal vive em sociedade. Nós somos animais, só que somos animais racionais. Nós viemos com um sistema biológico capaz de desenvolver a racionalidade, né? Pensamento, raciocínio. O animal irracional, por que ele é chamado de irracional? Porque ele age pelo instinto, ele vive através do instinto. Ele não tem a liberdade de pensar que nós temos, né? Ele não tem a liberdade de elaborar o seu futuro. Não, ele é dado, ele é um ser dado, é um ser da natureza. Ele será aquilo que ele nasceu para ser. Por exemplo, o cachorrinho nasceu para ser um cachorrinho. Ele vai agir de acordo com o quê? Com o seu instinto. E o que o seu instinto diz? Ah, latir, correr atrás de moto. Não, isso foi piada, gente, mas nem sempre existiu moto, né? Enfim, tô brincando. Mas latir, ele não pensa, ele não raciocina igual a gente. Ele tem emoções? Tem. O animal racional, ele tem emoções, ele tem uma inteligência, tem, só que ela é limitada, ela não se compara à nossa inteligência. Não alcança o nível que a gente alcança. Eles não têm a capacidade cognitiva que nós temos, a nossa ela é bem superior, tá? Só que também nós somos animais também. Só que nós somos animais racionais, eles são animais irracionais, porque agem pelo instinto. Fazem o que tem que fazer, o que eles vieram para fazer, tá? O animal, ele não tem a capacidade do ser humano, por exemplo, de julgar. O animal, ele é amoral, ele não julga, ele não vai te julgar. Por isso que fala que é o melhor amigo do homem. Claro, ele não tem como ele te julgar, ele não te julga, ele não vai elaborar um juízo de valor. Um filho vai te julgar, vai olhar pra você e falar, mas você falou que era assim e você tá fazendo assado.
O bicho não vai fazer isso, não vai ficar julgando você, ele não tem essa capacidade moral para isso, né? E o ser humano, sim, o ser humano ele vive em sociedade, ele é aquilo que a sociedade torna ele. Ele é aquilo que ele aprende a ser. O ser humano é um ser cultural também, porque ele é moldado pela sua cultura, né? Ele se molda, ele se torna aquilo que ele introjeta dentro da sua cultura, aquilo que ele aprende dentro da sua cultura. Então essa é a nossa grande diferença. O animal também vive em coletividade, pode viver em sociedade, sim. Por exemplo, você tem grupos de abelha, grupos de formiguinha, tudo ali juntas, trabalham. Mas por quê? Mas essa expressão trabalho tem que tomar cuidado, né? Trabalho em que sentido? Aquele trabalho grupal do grupo das abelhas e da formiga é um trabalho, sim, ser uma organização, mas é uma organização com base no instinto dela. Ela nasceu para fazer aquilo daquela maneira. A gente não. Nós, seres humanos, nós nascemos e aprendemos e desenvolvemos e elaboramos e melhoramos as formas de trabalho. Criamos novas tecnologias, inventamos coisas, reelaboramos coisas, porque nós temos a capacidade de pensar e fazer diferente. Aquilo que o animal não pode fazer diferente. Aí você fala, mas eu tenho o bichinho, o João de Barro, né, o passarinho, ele faz uma casinha, e aí ele projeta uma casa. Mas é a mesma casa em qualquer lugar, não é igual a gente. A gente tem a possibilidade de fazer diferente, passar adiante o que a gente aprendeu para os nossos filhos, né, para os nossos pares. O bichinho não, ele vai fazer sempre aquilo ali. A casinha do João de Barro, o que pode mudar na casinha dele? O clima, se tiver um clima diferente no lugar que ele fez uma casinha, pode se modificar. Mas não ele não vai elaborar um novo projeto, vou fazer um novo projeto de casinha para ficar sensacional. Não, ele não faz isso porque ele não pensa. Significa que o animal é inferior a gente? Aí é particular, na minha concepção, não. Claro, nós estamos acima na cadeia alimentar, mas na minha opinião, não, eles não são, eles são diferentes da gente. A gente deve respeitá-los, sim, cuidar deles. Então, entenderam? O ser humano é diferente do animal, porque o animal age por instinto. O ser humano vive em grupo. O ser humano ele é aquilo que ele se torna dentro do grupo. O ser humano é um ser cultural. Ele aprende a cultura, aprende a ser quem ele é, aprende a trabalhar, aprende até a pensar. Por exemplo, se ele não aprender uma linguagem, ele não consegue pensar, porque a gente pensa em línguas. A gente precisa aprender. Você pensa em português, não pensa? Se você fala português. Ou se você fala inglês e quer pensar em inglês, também dá para pensar. Mas normalmente o brasileiro pensa em português. Você precisa dar a linguagem para você pensar. Você pensa através de frases, de palavras, né? Você elabora o seu pensamento através da linguagem. Então, a gente é um ser cultural. A língua é uma das primeiras coisas que nos define enquanto grupo, né? O brasileiro fala o português. Entende? Nós, seres humanos, também somos diferentes dos animais, que nós, além de vivermos em grupo, nós criamos regras. Regras de vida, regras de comportamento, regras de vida social, de organização social. Coisa que o animal não faz, porque ele já nasce com aquelas regras prontas. Ele nasce para aquilo ali. A abelha rainha não é que elegeram ela a abelha rainha, ela nasceu a abelha rainha. A gente elege nossos governantes, né? Por um bom tempo, e ainda até hoje, existem rainhas, reis, né? Por muito tempo. Só que a gente que elege, a gente elaborou esse sistema e podemos mudar. Por exemplo, tem lugar que não é monarquia. A maioria dos países hoje em dia já não é mais monarquia, né? República. Sistema presidencialista, por exemplo. Então, a capacidade de criar regras, leis, elaborar costumes, desenvolver valores, né? Formas de se organizar, essa é uma capacidade humana. Isso nos diferencia do animal. Tudo isso para explicar por que existe a sociologia, porque ela precisa estudar exatamente essas interações sociais entre os homens, essas organizações, como que a gente faz a nossa vida acontecer. Ela é feita em grupo, não é? Esse grupo interage, esse grupo tem relações. Esse grupo se organiza, por exemplo, em instituições, pelo menos na sociedade moderna, as complexas, instituições. O que são as instituições? Aqueles grupos que, de certa forma, organizam e compõem a sociedade. Por exemplo, a família. A família é uma instituição. Ela é responsável, por exemplo, por tornar você gente. Você se torna gente através da sua família. Ela que te ensina a falar, a andar, a pensar, né, a questionar, comer, etc. Que é a primeira socialização que você tem. Primeiro método de aprendizagem de entrar numa sociedade. Como viver numa sociedade. Se tua família não te ensina a língua portuguesa, como é que você vai se comunicar? Então, a sociologia se interessa por estudar essas questões. Estudar a família, estudar, por exemplo, as instituições políticas.
A sociologia se preocupa em estudar o trabalho, o que é o trabalho, o que é a violência. São todas manifestações sociais que o ser humano em grupo acaba fazendo, promovendo. Porque a gente vive junto, vive em grupo, então a gente tem relações sociais. E é isso que a sociologia estuda. Então ela é uma ciência, antes de mais nada, ela é uma ciência, tá? Que estuda o ser social. Ser social somos nós, seres que vivemos em sociedade. Ser social significa viver em grupo, em sociedade. Lembra? Os animais também vivem em grupo, mas é uma outra forma de sociedade a nossa. A nossa é uma sociedade porque ela é uma sociedade organizada, com regras, com valores, com leis e etc. Tá? A sociologia serve para compreendermos a sociedade, as mudanças e os problemas sociais. A sociedade muda. Ah, é só a sociologia que estuda a mudança da sociedade? Não, história também, antropologia, etc. Mas a sociologia é uma dessas áreas que se preocupa com as mudanças sociais e principalmente com os problemas que são relativos a essas interações sociais. Né? A vida em grupo traz um monte de problema, um monte de conflito, não é? Muitas desigualdades. Por que desigualdades? Porque existem diferenças. Às vezes as diferenças são tratadas de forma inadequada e se tornam desigualdades. Tá? Continuando aqui. Enquanto a psicologia estuda o indivíduo, a sociologia estuda os fenômenos sociais, compreendendo as diferentes formas de constituição da sociedade e suas culturas. Então, a sociologia não estuda o indivíduo em si, estuda o indivíduo em grupo. Né? Ela se preocupa com entender o indivíduo em grupo, como ele age, por que ele age daquela forma em grupo, o que o grupo influencia no seu comportamento, o que a cultura daquele lugar influencia no meu comportamento, no meu direcionamento de vida, no meu posicionamento, tá? A sociologia se formou na consolidação do capitalismo. A sociologia surge, gente, assim que surge a sociedade moderna capitalista, século XIX, por volta de 1950. Não é que não se pensava em sociologia antes, em estudar a sociedade antes. Pensava-se, falava-se em estudo da sociedade, mas isso estava mais no âmbito da filosofia, chamava-se filosofia social, a própria história. Então não existia como que eu posso colocar aqui, um recorte próprio de estudar essa sociedade. Principalmente a sociologia estuda sociedades complexas, modernas, capitalista, industrializada, tá? Que tem uma área também dos estudos das ciências sociais que vai estudar os outros tipos de sociedade, por exemplo, sociedades indígenas, que é a antropologia, que a gente vai ver mais adiante do que se trata, tá bom? Que faz parte das ciências sociais, que é o que eu vou falar, aliás, agora, tá? Então, a sociologia se consolidou, ou seja, se afirmou enquanto ciência, ela foi afirmada enquanto ciência, consolidada a partir do capitalismo, tá? A partir da sociedade capitalista industrializada. A sociologia faz parte das ciências sociais. Por que a sociologia é uma ciência? Em primeiro lugar, as ciências sociais, né? As ciências sociais é aquele curso em que um professor se forma para dar aula em sociologia na escola, tá? Só que normalmente os cursos são chamados de ciências sociais, mas pode ser chamado também de sociologia política, de sociologia, depende da faculdade que você vai fazer. Mas normalmente as ciências sociais, ela é composta, gente. O curso de ciências sociais é composta por 3 ciências: a sociologia, a antropologia e a ciência política. Por exemplo, eu me fiz licenciatura em ciências sociais, então eu estou licenciada a dar aula de sociologia, antropologia e ciência política. Então, na escola, na tua grade curricular está escrito sociologia, mas na verdade você aprende os 3 comigo, porque no currículo tem assuntos lá e conceitos da sociologia, da antropologia e da política. Por exemplo, o 3º ano de sociologia é muito mais política, o 2º ano já é mais antropologia, o 1º ano já é mais sociologia. Então, o nome do curso de vocês é sociologia, mas na verdade você aprende ciências sociais no ensino médio, tá? Eu ainda acho que esse nome está equivocado. Mas vamos lá. Por que a sociologia é uma ciência? A sociologia é uma ciência porque ela possui método. É diferente do senso comum. O que é o senso comum? Aquilo que você aprende no dia a dia, só para se virar. Não tem muito refinamento naquilo, você não tem nem muita explicação para aquilo. Mas a ciência não, a ciência é algo metodológico, ou seja, existe método para estudar aquilo ali. Existe
sistematização, existe todo um sistema, uma forma de aprender sobre aquele objeto, sobre aquela situação. Por exemplo, as ciências sociais, a sociologia estuda a sociedade. Vamos imaginar que um cientista social vai estudar o trabalho. Ele não vai dizer, eu acho que o trabalho é isso por causa disso, disso. Não, ele vai pesquisar, sistematizar, fazer pesquisa, ler muito, ir a campo, fazer entrevista, etc. Não sei qual método que ele vai escolher. Mas é uma maneira diferente de olhar para um objeto. O senso comum não, por exemplo, se você pergunta para uma pessoa do senso comum que não aprendeu sobre sociologia, não estudou a fundo o que é o trabalho, você pergunta para ela o que é o trabalho, a pessoa vai falar, trabalho é uma coisa que eu faço para eu ganhar dinheiro. Mas trabalho é só isso? Não, a sociologia vai te mostrar que não é só isso, trabalho é muito mais. Também é isso? Também. Na verdade, isso não é trabalho, isso é emprego. Tá? Existe uma diferença entre trabalho e emprego. Então, o senso comum tem uma visão mais mínima, inclusive generalizada, né? A ciência não, ela estuda a fundo aquele objeto. Ela vai estudar a fundo, de forma metodológica, comparando, especificando, sistematizando o que entendeu, né? O que descobriu e demonstrando isso na academia, né? Onde tem os estudiosos do assunto. Por isso que a sociologia, ela possui métodos, ela é uma maneira de olhar para a realidade social. O que é a realidade social? A realidade do grupo em que a gente vive, como que a gente vive, se organiza. Com conceitos, formas de classificação e etc. Então, existem alguns conceitos que são próprios da sociologia. A sociologia é uma ciência porque ela possui instrumentos, ela possui ferramentas de abordagem dessa realidade. Para eu estudar a sociedade, eu preciso ter algumas ferramentas, eu preciso saber como fazer isso. E a sociologia, o curso, te ensina a como estudar aquela sociedade. Ou a sociedade que você escolheu estudar, ou aquele objeto que você escolheu estudar, tá? Os instrumentos e ferramentas são entrevistas, pesquisas de campo, leitura, etc, etc, etc. Existe estatística, existe um monte de abordagem, metodologias que você pode estudar a sociedade, tá? A sociologia se propõe a explicar os fenômenos sociais, se distinguindo do senso comum. Então, se eu for explicar, por exemplo, o trabalho é um fenômeno social. Por que é um fenômeno social? Porque é feito, você encontra em toda a sociedade. Em toda a sociedade existe uma forma de trabalhar. Se você não trabalhar, você não sobrevive, né? Então, a sociologia, ela explica esses fenômenos. O casamento é um fenômeno social. Ele acontece em toda a sociedade. O que muda são os ritos, os rituais, como eles acontecem, as vestimentas, as festas, se tem, se não tem, a cor das roupas, etc, etc. É um fenômeno social, é algo que se encontra em toda a sociedade, só que é organizado de outra forma. E é isso que a sociologia se propõe a explicar, estudar, explicar, descobrir o porquê. Por que é assim aqui, porque em outro lugar é de outra maneira, se manifesta de outro jeito. E isso é diferente do senso comum. Senso comum é achismo, é o que você acha, você não estudou aquilo a fundo, você não tem certeza absoluta do que você está falando. Não, às vezes você até tem certeza porque você não estudou, então você acha que aquilo é a verdade. Então, a ciência é uma outra área, ela explica um objeto de uma outra forma que não é o achismo, não é o que a pessoa acha, não é uma opinião, é um estudo. Estudo é diferente de opinião. Tá? Algumas opiniões são baseadas no que estudou, mas muitas opiniões não são baseadas em achismo. Tá? Tá acabando o meu tempo. A sociologia estuda o ser social. O ser social é um ser mais que biológico. O indivíduo moderno, membro de uma tribo ou de um clã ou pertencente a uma determinada classe ou um grupo social. Então, o ser social somos nós, aquele indivíduo que está inserido num grupo, faz parte de uma sociedade. Aqui a gente deu o texto, eu dei vários exemplos sobre clã, já vivemos em clã, já vivemos em tribo, ainda vivemos em tribo, que são as tribos indígenas. Hoje em dia, na sociedade brasileira, por exemplo, vivemos em classes sociais, grupos sociais. Tá? Então, isso é um ser social, vive em sociedade, em grupo, está inserido num grupo. O ser social é um indivíduo que não herdou valores, gostos e costumes por transmissão genética, mas sim por meio de uma aprendizagem, por um processo de socialização. Eu não sou quem eu sou porque eu nasci assim. Não, eu não herdei geneticamente, não veio na minha genética quem eu sou. Eu aprendi tudo, eu aprendi a minha fala, eu aprendi o que eu ensino, eu aprendi a me comportar, aprendi o que é ser um ser humano, o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é isso, o que é aquilo. Tudo foi aprendido, eu não nasci com nada. Quem nasce pronto, lembra? São os animais irracionais, é a natureza. A natureza ela é pronta, ela é dada, o ser humano não.
O ser humano ele é construído socialmente. Ele aprende a ser um ser humano, a ser gente, tá? O processo que ensina o ser humano a ser gente, chamado de socialização. Socializar é aprender a ser um ser social, aprender a se inserir numa sociedade, a ser quem você quer, quem você se torna, aprender os costumes, aprender as regras de vivência, de convivência, aprender os sistemas simbólicos, o que dá sentido àquela sociedade, como que ela enxerga determinadas coisas, o que é valorativo, o que não é, o que tem valor, o que não tem valor. Como é que eu devo me comportar? Qual é o meu papel social dentro de uma sociedade, tá? Então, somos seres sociais porque vivemos em grupo, vivemos em sociedade, sobre regras, costumes, hábitos, valores, conceitos, formas de comportamento e etc. Eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo fica muito grande, já tem 20 minutos. E na próxima aula eu vou falar o que nos humaniza, né? E que são as relações sociais, tá? E eu vou dar uma continuidade. Espero que vocês gostem. Se não entenderem, tirem dúvidas comigo. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns pela coragem de voltar a estudar.